Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo e nós aprender os versículos juntos. O tema da palavra que nós vamos trazer é predestinação, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Para a gente aprender como Deus já separou tudo bonitinho, preparou, separou, que Deus fez tudo lindo, tudo bonito para a gente aprender mais. Eu quero falar para meus ouvintes, meus irmãos, preste muito atenção nessa mensagem, que Deus nessa noite, Ele vai nos revelar muita coisa dentro da Bíblia. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? Quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que eu estou no vizinho, tá? E vocês compartilham para que a mensagem de Deus, do reino eterno, chega muita gente, para que essa palavra do reino eterno alcança os quatro cantos do mundo, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Para que a gente venha aprender o que foi que Deus deixou, as maravilhas, para a gente poder viver, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos começar. Quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que eu tenho um irmão que ele chama José Alves Rocha, Profecia Consumada. Ele também traz versículo de dentro da Bíblia e muito bem explicado, tá, meus ouvintes? Vocês querem, vocês puxam para vocês verem a palavra que ele traz, tá bom? Vamos começar. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. A serpente era mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. E ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Meus ouvintes e meus irmãos, a gente está vendo aqui na palavra, para começar por Gênesis, que para trazer a palavra predestinação, a gente tem que começar por Gênesis, tá? Porque predestinação Deus já deixou desde o início do mundo, tá? Que fala que a serpente era um animal mais astuto que tinha, né? Ele se aproximou da mulher que era Eva. Todo mundo sabe que Eva, Deus trouxe Eva da costela de Adão, que quando o pai veio para fazer o mundo, né, para restaurar o mundo, que o mundo já estava feito, né, ele só veio só para restaurar o mundo. Então ele fez o Jardim do Éden e depois do Jardim do Éden ele fez o Adão do pó da terra. Pegou Adão do pó da terra, juntou a terra, fez um boneco, soprou nas narinas de Adão, deu o fôlego de Adão, né? O fôlego de vida de Adão, Adão passou a ser alma vivente, né? Depois Deus deixou Adão muito só. Deus já tinha feito todo o planeta Terra, tinha feito os animais, todos os animais Deus fez. E no meio desses animais que Deus fez, veio um que era mais astuto, né? Que era a serpente, que era a cobra, né? Que ela veio e junto da mulher e falou para a mulher que Deus tinha falado para Eva, para ela não comer dos frutos do jardim, que foi uma ordem que Deus deu para Eva, para ela não comer nenhum fruto do jardim. Eva falou o quê? Para a serpente, não. O Deus, meu pai, ele mandou comer todos os frutos que tem no meio no jardim, menos de um que tem no meio do jardim, que é o fruto que é conhecedor do bem e do mal, né? Então a Eva falou para a serpente. Então vamos mais ver palavra da Bíblia para a gente entender. Versículo 2, capítulo 3 de Gênesis. E a mulher respondeu à serpente: Não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer
da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Então Eva respondeu para a serpente que Deus mandou ela comer todo o fruto que tinha no jardim, menos de um fruto que tinha no meio do jardim, que era conhecedor do bem e do mal. Não era para eles comerem, nem sequer para tocar no fruto. Mas aí olha o que a serpente fala para Eva. Versículo 4, capítulo 3 de Gênesis. Certamente vocês não morrerão. Recrutou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos. E vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. Então a serpente vai e fala para Eva que certamente se ela comesse daquela fruta, ela não morreria, mas ela passaria, né? Fala com Eva, passaria a conhecer do bem e do mal, passaria a conhecer as coisas bem e as coisas mal. É assim que a serpente vem e fala para Eva, meus ouvintes, meus irmãos. Agora, meus irmãos, para a gente entender essa passagem que vem de Gênesis, que é predestinação, que vem no começo do mundo logo, quando Deus vem para reformar o mundo, né? Para a reforma do mundo. Que ele traz Adão, que ele traz Eva, e fala da serpente, muitos falam que é uma cobra. Agora, meus ouvintes e meus irmãos, para a gente passar e entender essa palavra, a gente tem que ir no mundo animais. Quando Deus faz todos os animais, a serpente ali que Deus fez, ele fez uma serpente que rasteja, né? Que a serpente ela rasteja com a barriga no chão. A gente não vê falar quando Deus faz os animais aqui, que ele já faz a cobra com duas pernas. Meus ouvintes, meus dois irmãos, a gente precisa entender essa palavra. Quem foi essa serpente que tem dois pés, que se levantou para mandar Eva comer desse fruto, né, meus ouvintes? Porque se a gente não passar a entender a palavra da Bíblia, a gente vamos ficar achando que foi uma cobra mesmo, uma serpente mesmo, que se levantou para mandar Eva comer desse fruto. Que se ela comesse desse fruto, ia passar e conhecer o bem e ia passar conhecer o mal. Então foi assim, o bem e o mal era a predestinação. Então o bem era da parte do povo de Deus para ela passar a conhecer, e o mal já era do povo do mal, né? Fala mal, já era do ímpio, né? Do povo mal. Então pra gente, vamos ver mais palavras, pra gente entender. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar. Então ela ficou o quê? Ela olhou e ficou achando aquela fruta que era boa, né? Eva olhou para aquela fruta e já sentiu que a fruta era boa, já desejou comer a fruta, que viu que aquela fruta era saborosa, era agradável, o sabor da fruta, né? O sabor da fruta era bom. Então ela olhou a fruta e já se sentiu com vontade de comer a fruta. Vamos mais ver mensagem. E atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu o seu marido, e ele também comeu. Então a fruta que ela sentiu atraída para comer a fruta, achava que aquela fruta tinha, o paladar da fruta era bom, né?
E ela pegou o quê? Pegou a fruta e comeu. Ela comeu a fruta e depois ela passou a fruta para o seu marido. Meus irmãos, preste muita atenção nessa mensagem. No início, a Eva chegou, né, no pé, perto desse pé, dessa árvore que Cristo falou, que não era para ela comer da árvore, do fruto do bem e do mal, porque se ela comesse, certamente morrerá, né? E Eva chegou no pé, estava a serpente lá, e a serpente falou para Eva que ela comesse daquela fruta, ela não ia morrer. Ela ia ficar, passar a saber do bem e do mal. E nesse momento, quando a serpente fala para Eva que ela ia passar a ser conhecedora do bem e do mal, a Bíblia traz que Eva estava só, né? Como agora a gente está lendo, o Adão já estava com Eva, porque ela comeu da fruta e ela deu para Adão e Adão também comeu da fruta, né? Você está vendo, meus ouvintes, que essa passagem de Gênesis, se a gente não prestar muito atenção, a gente não entende ela, porque a serpente mandou ela comer a fruta e ela estava só, e agora Adão já estava com ela. Quem era essa cobra de duas pernas? Essa serpente que mandou Eva comer a fruta, né? É o próprio Adão, meus ouvintes, meus irmãos. Foi o próprio Adão que mandou ela comer a fruta. Porque aí, o Adão já está com ela. Ela comeu a fruta e deu para ele, né? Então, porque Adão mandou Eva comer essa fruta? Porque Adão, ele já estava com instinto ruim. Ele já estava com pensamento ruim. Porque se do jeito que Deus falou, para não comer a fruta, se comesse a fruta, certamente morrerás. Porque ele pediu para Eva comer primeiro essa serpente de duas pernas, que Eva estava sozinha, na hora que a serpente falou com ela, e agora ela já está com Adão, né? Porque certamente morreria. Porque Adão mandou ela comer. Se ela morresse, se a fruta matasse mesmo, porque matou. Quando eles comeram a fruta, eles pecaram, né? Então eles já morreram o quê? Espiritual. Eles já tiveram a morte espiritual. Porque aí eles já pecaram, já saíram já de perto de Deus. Porque Deus não habita no lugar de pecado, né? Todo mundo sabe que não, né? Então, Adão pediu para ela comer primeiro, porque se ela morresse, ela morria primeiro, tá vendo? Ele já vem com o instinto ruim. Então, quando traz predestinação, foi Adão e Eva que trouxe os dois povos predestinados. Um predestinado ir para o céu e outro destinado à morte eterna. Vamos ver mais palavras. Versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Então, como eles dois, quando Eva comeu do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, né, que os olhos deles deu para a fruta, Adão comeu também, os olhos dos dois se abriram e se viram que estavas nu. Aí eles fizeram uma veste de figueira e se tamparam, né? E se tamparam. Já viram que estava o que? Nu, já pecaram, né? Já ficaram distante de Deus. Já se esconderam. Vamos ver mais palavras. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passava pelo jardim, e se esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi.
Então, quando eles comeram, a Eva comeu da fruta, do conhecimento do bem e do mal, e deu para Adão, que os olhos deles se abriram, e eles foram, se fizeram uma veste de folha de figueira, e se esconderam. Pela aquele dia de tarde, eles viram os pés do Senhor, a presença do Senhor, viu o Senhor se aproximando, os passos do Senhor, né? E eles se esconderam. E o Senhor pergunta a eles: Adão, aonde estão? Aonde vocês estão? Ele fala o quê? Adão responde o quê? Que ele estava o quê? Escondido, que ele teve medo. Ele teve medo. Aí o Senhor pergunta para ele: por que vocês comeram do fruto do jardim, do bem e do mal, que eu pedi para vocês não comer? Olha o que foi que Adão fala. Versículo 11 do capítulo 13 de Gênesis. Quem disse que você está nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Vocês estão vendo, meus ouvintes? Eles se esconderam e Deus vem e chama Adão. Adão, aonde você estás? Aonde vocês estão? E Adão fala: estamos escondidos. Eu vi o Senhor se aproximando, eu vi o Senhor se aproximando do jardim, me escondi, porque eu tive medo. Eu tive medo, porque estamos nu. Aí Deus fala para ele: quem te disse que você está nu? Vocês comeram do fruto do jardim, do bem e do mal, que eu pedi para você não comer? Tá vendo, meus ouvintes? Deus pediu para Adão não comer aquele fruto. Foi Adão que Deus falou para ele não comer daquele fruto do conhecedor do bem e do mal, né? Então, Eva se aproximando daquele pé de árvore que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era aquela fruta, mas Adão estava com Eva, porque como que Eva vai comer do fruto e vai dar para Adão se Adão não tivesse com ela, né? Se Adão não tivesse com ela. Então, quem pediu para Eva comer daquele fruto? Essa serpente. Eu vou mostrar para vocês mais passagem daqui de Gênesis, mais passagem da Bíblia aqui, versículo de Gênesis que nós estamos lendo. Eu vou mostrar para vocês que foi Adão que mandou Eva comer do fruto. Foi Adão. Quando Deus falou para Adão não comer, então Adão ele ficou, ele se sentiu desejo de comer aquela fruta do conhecedor do bem e do mal, né? Ele se sentiu desejo, então ele não comeu, ele mandou Eva comer, porque o instinto de Adão, se Eva comesse daquele fruto e morresse, igual Cristo falou que eles morreriam, a Eva ia morrer primeiro. Então Adão ele já estava com o instinto perverso, o instinto mau. Como ele viu Eva comer o fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal e Eva não morreu, então ele pegou e ele comeu também. Mas tem uma passagem na Bíblia que o pecado entrou por o homem, né? Não foi por Eva, não foi pela mulher, foi pelo homem que o pecado entrou. E pelo homem o pecado saiu, que foi Cristo quando veio em carne como homem. Então foi Adão que mandou Eva comer daquele fruto do conhecedor do bem e do mal. E Eva comeu e passou para ele, e ele comeu também. Vamos ver mais palavras. Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou, e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor
conseguiu um filho, um homem. Depois, Então, a gente está vendo aqui que depois que eles dois comeram a fruta do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal, eles conheceram o bem e eles conheceram o mal. E eles tiveram o quê? Relações, né? Foram namorar e começou a vir a descendência. O povo descendente de Eva mais Adão, que foi o primeiro filho de Eva mais Adão, quando eles caíram no pecado, que começou a vir o primeiro filho, foi Caim que veio. O Caim veio primeiro, né? Depois veio outro filho. Vamos ver mais versículo. conseguiu um filho, homem. Depois voltou a dar luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Então, Caim, ele se tornou agricultor. Agricultor é o que trabalha na terra, que planta negócio de legumes, de verduras, que trabalha com negócio de alimento na terra. E Abel, ele se tornou pastor de ovelhas, né? Pastor de ovelha. Todo mundo sabe que eles fizeram o quê? Eles mataram, o Abel matou uma ovelha e sacrificou para oferecer para Deus. E Caim pegou as frutas dele também para poder fazer o quê? Sacrificar e oferecer a Deus, né? E Deus se agradou mais da ovelha de Abel. Por causa disso, vocês sabem que na Bíblia fala o que foi que Caim fez com Abel. Matou Abel, né? Agora a gente vai ver uma passagem na Bíblia que fala que Deus, a descendência da mulher, Deus botou divisão entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, né? Vamos ver essa passagem agora. Porque essa passagem é muito boa para a gente entender a predestinação. Né, meus ouvintes e meus irmãos? Nós estamos trazendo na Bíblia, que na passagem da Bíblia, que Deus, ele preparou o povo desde o início do mundo. Meus irmãos, meus ouvintes, eu quero falar para meus irmãos, para meus ouvintes, tudo que Deus fez, Deus já sabia tudo. Deus já sabia como ele ia fazer o mundo, quando vinha a tribulação no ano 70 lá em Israel. Deus fez já todo mundo um predestinado já para o céu, morar no céu com ele, os predestinados e o destinado, né, à morte eterna. O destinado à morte eterna, meus ouvintes, meus irmãos, são aqueles que morrem sem Cristo, que não têm o Espírito de Cristo, mas é um povo que não aceita nada para agradar a Deus. Eles não aceitam nada. O destinado, que não é o povo de Cristo, não, que é o joio, é um povo que ele rejeita tudo que vem de Deus, né? Então, Deus fez no início do mundo, Deus já preparou o povo que vai morar no céu, que tem o nome no livro da vida. Vamos ver palavras. Capítulo 3, versículo 15. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela, o descendente
o descendente da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então, essa passagem aí que Deus fala que ele colocou divisão entre a descendência da mulher e a descendência dele, né? Dele. Meus ouvintes e meus irmãos, a descendência, Deus colocou divisão entre a descendência da mulher e a descendência dele. Quem é ele? Adão. Deus colocou divisão da descendência da mulher e a descendência dele. Por quê? Porque essa serpente ia picar o calcanhar, né, da mulher e ia esmigalhar, a mulher ia esmigalhar, né? A descendência da mulher, não é a mulher. A descendência da mulher ia esmigalhar a cabeça da serpente. Meus ouvintes e meus irmãos, vocês sabem o significado dessa palavra que Deus colocou divisão entre a descendência da mulher? A descendência da mulher, meus ouvintes e meus irmãos, é o povo de Cristo. É por isso que fala descendência da mulher. É o povo de Cristo, é os salvos, é os que têm nome no livro da vida. Olha a passagem da Bíblia, aqui falando para nós, descendência da mulher. Cristo veio de quem, meus irmãos? Eu faço essa pergunta para meus ouvintes, para gente, para meus irmãos, para a gente aprender essa palavra junto. Cristo veio da descendência da mulher, né? A mulher, o significado da mulher é a igreja, né? Mas não é a igreja de pedra. O significado da mulher somos nós somos a igreja, nós somos o templo de Cristo. Então quem veio da descendência da mulher? O que Deus colocou essa divisão entre a descendência da mulher e a descendência dele, né? Porque o joio veio pela descendência, o joio veio a descendência de Adão. Porque Adão, ele já admitiu. Porque quando ele se esconde, que Deus pergunta para Adão, que tu comeu o fruto do jardim, do conhecimento do bem e do mal, Adão, que eu te pedi para você não comer, ele fala o quê? Comi a mulher que o Senhor me deu, né? Foi ela que me deu o fruto. Então ele fala que a mulher que Deus preparou para ele, para ajudadoras dele, companheira dele, deu o fruto para ele e ele comeu. Mas o Senhor Deus, ele sabe de tudo, de os pensamentos da gente, do homem, no início do mundo, tudo Deus sabe. Deus viu ali os pensamentos de Adão, que não estava um pensamento correto, né? Já estava mentindo, porque Deus ia preparar uma mulher mal para dar para Adão, não ia. Deus ia preparar uma mulher sem caráter para dar para Adão, não ia. Deus deu para Adão uma esposa boa, porque ele falou que a mulher que o Senhor me deu foi quem me deu o fruto, né? Que me deu o fruto e eu comi, né? E Deus vê na maldade no coração de Adão. Porque ele pediu para a mulher comer o fruto? Que nessa passagem da Bíblia aqui, quando fala que Deus vai botar divisão entre a descendência da mulher e a descendência dele, é a descendência de Adão, que Deus ia colocar a desamizade. Porque da descendência de Adão veio quem? Veio o Caim. Da descendência de Eva veio quem? Veio Abel. Quem foi que matou Abel? Não foi o Caim? Olha aí, Deus não colocou divisão, esse menino no ventre de Eva, Deus já colocou a divisão. Porque quando Caim nasceu e Abel nasceu, Caim matou Abel. Matou por quê? Por inveja, por não aceitar que Deus se agradou mais daquela ovelha que Abel ofereceu para Deus. Né? Vamos ver mais palavras. Vamos continuar aqui no capítulo 4, versículo 4 de Gênesis. Abel fez o mesmo. Mas com as primeiras crias do seu rebanho.
E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido, e o seu rosto mostrava seu ódio. Você está vendo? Abel e Caim. Ele deu uma oferta para Cristo. Um deu uma ovelha para Cristo, o outro deu um cesto de frutas para Cristo, para Deus. Mas Deus se agradou mais da oferta que Abel deu. A oferta que Caim deu, que foi aquele cesto de frutas, não agradou muito Caim. Então, Caim não agradou muito quando Caim deu aquele cesto de fruta para o Senhor Deus. Não agradou muito o Senhor Deus, né? Porque o Senhor Deus recebeu a ovelha que Abel deu, não o cesto de fruta que Caim deu. Então Caim ficou com raiva, Quando Deus olhou para Caim, o Senhor viu o semblante de Caim caiu. O semblante de Caim mudou o semblante de Caim. Então o Senhor Deus perguntou para Caim por que ele estava com aquela raiva, né? Vamos mais palavras, que aqui fala. Que o seu rosto mostrava o seu ódio. O Senhor, versículo 6, do capítulo 4 de Gênesis. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Né? Então, quando o Senhor Deus olhou para Caim, que viu Caim com aquele semblante cheio de raiva, de ódio, o Senhor Deus falou para Caim: por que você está com esse semblante cheio de raiva, cheio de ódio assim? Né? Caim, o mal está à tua estreita. O mal está à tua estreita, Caim. Falta você tomar uma decisão e dominar este mal. Mas o que foi que Caim fez, meus ouvintes e meus irmãos? Quando Cristo falou que o mal estava à tua estreita, só faltava a ele, né? Pertencia a ele tomar aquela decisão de fazer o bem ou o mal, né? O que foi que Caim fez depois que Caim matou Abel? O Caim, ele tomou a atitude dele de seguir pelo mal que estava à estreita dele. A estreita dele começou a vida de Caim, né? Saiu de dentro do jardim do Éden e foi viver a vida dele. Aí foi aonde entrou o pecado, né? Veio pela Adão mais Eva. E as duas gerações, e os dois quem trouxe o pecado. Hoje tem o trigo, hoje tem o joio. O trigo é da parte de Eva, é por isso que entra aquela palavra que Deus ia colocar, desamizade, né, entre a descendência da mulher e a tua descendência. Entre a descendência da mulher e a descendência do homem. Por isso que Deus colocou desamizade. E qual foi os dois filhos que já veio com essa desamizade, né? Com essa desamizade que Deus colocou. Já foi de Caim e Abel. Que Caim já matou o Abel. Já foi das desamizade que Deus colocou, né? No caso, quando fala desamizade, Deus colocou o quê? Deus já colocou os dois já para não se unirem já. Um para contenda, né? Contenda já, desentendimento e contenda entre Abel e Caim. E quando Deus fala que colocou desamizade da descendência da mulher,
Quem é a descendência da mulher? Nós somos a descendência da mulher. Todos aqueles que faz a vontade de Deus, que tem o nome no livro da vida, que foi assim, que entrou a predestinação, veio assim os filhos do joio. É os filhos de Adão, que é os filhos do joio, que está em cima dessa terra, é o povo que não tem salvação. Quando não tem salvação, não tem espírito. Não vai subir o espírito para estar com Cristo. É carne e alma, porque Deus falou que Adão era alma vivente. Né? Não tinha espírito em Adão. A gente vê aqui a passagem que nós estamos lendo de Gênesis, que jamais fala, Deus fala que fez Adão alma vivente. Ele viveu, mas era alma. Morre e vira pó da terra, né? E Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, ele veio da descendência do povo de Eva, que é a descendência da mulher. Colocar desamizade entre a descendência da mulher e a tua descendência de Adão. O povo, Cristo, quando veio, ele veio por um ventre de uma mulher, que foi Maria. Maria já era a descendência de Eva. É por isso que fala que ia morder no carcanhar, né, da mulher, e a mulher ia o que? Esmigalhar aquela serpente. Quem foi que mordeu no carcanhar, que foi da geração da mulher, veio o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, como homem aqui na terra. E quem foi que traiu o Senhor Deus e vendeu o Senhor Deus por 30 moedas de prata? Judas. Quem era Judas? Descendência de quem? De Adão. Descendência era joio, né? Joio que veio da descendência de Adão. E quem era a mulher que diz que a geração vinha por a mulher, né? Ia colocar a desamizade da descendência da mulher. Era Eva. Cristo veio da descendência da mulher. Eva, mulher é igreja. Mulher é os preparados para morar no céu. Então tem predestinação, sim. Tem um povo preparado que tem o nome no livro da vida, que vai morar no céu com Cristo, que tem o Espírito que Deus colocou, e tem aquele povo já destinado à morte eterna. Também não vai para o inferno não, tá, meus ouvintes? Meus irmãos, quem falar que vai para o inferno, porque não existe. Eles vão morrer e vão ficar quietinhos debaixo do... virar o pó da terra, da onde veio. Veio da terra, volta para o pó da terra novamente. Tá, vamos ver mais palavras. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e ele também os predestinou. Desde o princípio de tudo. O que é o princípio de tudo? O começo do mundo. Deus já conhecia os escolhidos, porque foi ele que fez, foi ele que preparou no início do mundo, que nós viemos da descendência de Eva, os que vão morar no céu com Cristo. Agora o joio não, o joio pertence à descendência de Adão. O joio é da descendência de Caim. Caim é joio, Caim não tem nada de espírito. Então quem vem da descendência de Caim é joio. Tá em cima desse planeta Terra aqui, né? Mas quem vem da descendência de Eva, que é do Sete, novamente Deus deu outro filho a Eva, que é o Sete. Nós vemos da descendência do Sete, né? Nós somos os filhos que vamos reinar com Cristo lá. Hoje nós reinamos com Cristo aqui, que ele já está dentro de nós. Nós já temos o Espírito que ele colocou, ele já está aqui. Nós reinamos com Cristo aqui, e quando nós morrer, o Espírito vai reinar com Deus novo no céu para sempre. Para sempre, meus ouvintes, meus irmãos. Então, quando fala que Deus colocou desamizade da descendência da mulher, é quem? A descendência da mulher veio o Senhor Jesus no ventre de Maria, é da descendência da mulher. Agora, quem veio da descendência de Adão foi quem? Foi aquele que traiu Jesus, foi o Judas.
O Judas, que ia esmigalhar a cabeça. Olha que o Judas morreu enforcado, né? E foi nem só a cabeça dele foi esmigalhada, como ele todo foi esmigalhado, né? Porque ele morreu enforcado. Ele mesmo se colocou uma corda e espendurou. Mas depois que aquele corpo escureceu, caiu no chão, que ele espatifou, né? Vamos ver, eu estou explicando bem explicadinho para a gente entender a palavra. Eu quero nós entender junto. Vamos ver mais palavras. Continua novamente essa palavra aí. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho. Desde o princípio, Deus já escolheu, preparou os filhos dele, né? E nos trouxe como a imagem do teu filho. Do teu filho. Vamos ver mais palavras. De tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou, e as que justificou também glorificou. Olha, meus ouvintes, meus irmãos, Deus nos preparou para ser os filhos dele desde no começo do mundo, né? Então, ele nos predestinou e ele nos chamou. Nem só ele nos chamou, como ele nos glorificou, e nos santificou. Justificou e também justificou, também glorificou. Ele nos predestinou para nós morar com ele no céu. Ele nos chamou, nem só nos chamou, feito ele nos glorificou e nos justificou. Nos justificou. Para nós morar no céu com ele. Então nós somos escolhidos desde no início do mundo. No início do mundo. O que eu quero dizer para meus ouvintes, para meus irmãos? Hoje está dentro das congregações, vendo o pastor falar para nós. Porque se nós não se batizar, nós vamos perder a salvação. Se não tomar Santa Ceia, se não ir para o monte orar, se não dar dízimo, meus ouvintes, nós já estamos preparados, predestinados a morar no céu com Cristo, desde no início do mundo. Porque Deus, quando Ele fez o mundo, Ele já deixou nós para morar no céu com Ele. Não tem nesse mundo aqui embaixo, não tem que tire nossa salvação não, meus ouvintes. Não tem quem tire nossa salvação, não. Possa ser que nós desvia dos caminhos do Senhor, vai para o mundo ímpio, lá fora, faz algo que não agrada a Deus, né? Vai se envolve no mundo de bebedeira, nas farras, né? Nós pode fazer o que for, mas Deus vai lá, Ele nos resgata de novo e Ele nos traz de novo, porque não tem quem nos tira das mãos de Cristo, não. Não tem, não adianta o homem estar dentro das congregações, botando, se vocês se batizarem nas águas, vai ser salvo, os escolhidos de Deus, tem o nome no livro da vida. Se for se batizar nas águas, vai ser salvo, se não se batizar, vai ser salvo do mesmo jeito. Se dar dízimo, vai ser salvo, se não der, vai ser salvo do mesmo jeito. Se passar para tomar ceia, vai ser salvo, se não cear, vai ser salvo do mesmo jeito. Porque o homem não faz nada para Deus, não. Deus já fez tudo. Ele nos predestinou a morar no céu com Ele. Não tem que tira, não tem que roube, não tem que tome a nossa salvação, não. O homem pode se virar no que ele quiser se virar aqui no planeta Terra, mas não tira a salvação que Deus deu, não. Né? Os predestinados morar no céu com Cristo, não tem que toma, não tem que nos tira, não, meus ouvintes, meus irmãos.
né? O povo da Adventista não gosta que fala essa passagem predestinação. Predestinação tem na Bíblia qual umas 10 páginas da Bíblia, que nós não vamos trazer tudo porque vai ficar muito grande essa live, né? Nós não vamos trazer toda a palavra, todos os versículos que se encontram dentro da Bíblia, falando de predestinação, que Deus escolheu um povo para morar no céu com ele, e Deus escolheu outros para ficar aqui no pó da terra. Fala a Bíblia, quase umas 10 passagens na Bíblia fala predestinação. Eu só não sei porque o adventista, eles não gostam que fala predestinação, não. Eles não gostam. Uma vez eu fui falar para um rapaz da adventista essa palavra predestinação, ele me deu inteiro fora, né? Ele me disse que essa palavra não existe na Bíblia, não. Não era nem para falar. Que não era nem para mim falar essa palavra, né? Hoje a gente vê na passagem da Bíblia que quase 10 páginas da Bíblia fala de predestinação. Agora, por que da Adventista não fala predestinação? Porque aí vai desmentir aquela passagem que Deus está no lugar, saiu do lugar santo e está no lugar santíssimo, ainda vendo quem vai se salvar ou não. Ô, mentira, viu? Ô, adventista, vão ler Bíblia. Vão ler Bíblia. Vocês da adventista, os pastores adventistas, lê Bíblia. Para vocês entenderem a palavra de Deus. Se vocês não acreditam em predestinação, que dentro da Bíblia tem umas 4 páginas, 10 páginas, umas 10 páginas da Bíblia que falam em predestinação, vocês não acreditam, mas acreditam na Eloate, né? Nessa mulher que veio para confundir a mente de vocês e tirar vocês de agradar e ler a Bíblia e ver a verdade de Deus, né? Essa palavra predestinação para vocês não tem na Bíblia, não. E a Eloate é onde ela se encontra na Bíblia, que eu ainda não vi. Fala aí para mim aonde está na Bíblia, porque todos os profetas estão aqui. João está aqui, Paulo está na Bíblia, Pedro está na Bíblia, né? Tem umas mulheres que vêm na Bíblia que ela não faz, não traz nada de palavra. Ela só traz o relato dessas mulheres, que Deus fez muito milagre na vida dessas mulheres. Feito de Ana, feito da Esther, né? Feito de várias mulheres que traz relato na Bíblia que Deus fez milagre na vida dela. Agora, essa Eloate, que diz que é uma profetisa, que está profetizando o quê? Se o último profeta foi Malaquias e João, né? João que foi o último profeta de tudo. Não existe mais profeta. Essa mulher está profetizando o quê? Diga para mim aí, povo. Fala para mim aí, povo da Adventista. Fala para mim aí, pastores da Adventista. Fala para mim, diácono. O que é que essa mulher está profetizando na vida de vocês? Que o último profeta no Velho Testamento foi Malaquias, né? E João também, porque ele veio trazendo o quê? A vida de Cristo, né? Agora dizer que tem uma mulher chamada Eloate, que é profetiza, só se for de engano, só se for de mentira. Porque numa palavra que tem de Paulo, fala se um anjo que desce do céu trazer uma palavra que é contra a palavras que ele está trazendo, essa é mentirosa. Quem fala não é eu não, quem fala é Paulo. Se o anjo falar para ela trazer uma palavra distorcida, o anjo trazer uma palavra distorcida e passar para a pessoa, né? Esse anjo está trazendo engano, está trazendo mentira. E esse anjo que falou para essa Eloate, ela está trazendo a Bíblia toda distorcida. A Bíblia que a Eloate está trazendo está toda distorcida. Acorda aí, povo de Deus. Se vocês são povo de Deus, esperta, acorda, abandona essa mulher. Que essa mulher não está trazendo nada que está agradando os olhos de Deus, não. Vamos ver mais palavras. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos dar para sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo o Senhor
porque Deus escolheu, nós vamos dar para sempre. mas nós devemos Nós devemos dar para sempre. graças a Deus. Graças a Deus. por nossos irmãos. Nós devemos dar para sempre. Graças a Deus. Né, meus ouvintes e meus irmãos? Porque Ele nos escolheu para morar no céu com Ele. Vamos ver mais palavras. Pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-nos pela obra do Espírito Santo e pela fé na verdade. Ele nos escolheu, nos dá salvação, nos purificando pela obra do Espírito Santo. Olha, meus ouvintes e meus irmãos. E pela fé na verdade. E pela fé na verdade. Deus nos escolheu, né? Deus nos escolheu pela obra do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo e pela fé da verdade. Tá vendo, meus ouvintes? Quem faz a obra dentro de nós hoje é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Deus deixou. Tá vendo que eu tô falando para vocês? Os predestinados têm o Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo e pela fé da verdade. Qual é a fé da verdade? Da palavra de Deus. Verdade é a palavra de Deus. Né? Pela fé da palavra de Deus, meus ouvintes, meus irmãos. Então existe sim. Hoje existe predestinação sim. Hoje Cristo sabe quando Ele coloca num ventre de uma mãe, né? Um lebrião, um filho. Embrião. Quando Deus coloca no ventre de uma mãe, Ele já sabe quem vai ser predestinado para morar no céu e Ele já sabe quem vai ser destinado à terra, né? Porque os que não têm espírito também não vai ficar também passando, não existe inferno não, para que a pessoa tá queimando no fogo do inferno não. Não existe inferno não, meus ouvintes e meus irmãos, né? Não existe. A pessoa morreu, vai pro pó da terra e se acaba no pé da terra. Osso, carne, tudo vai se destruindo, virando pó e acabando e fica no pó da terra. O predestinado o céu e o destinado a cova, a sepultura. Deus já sabe de tudo. Quando Ele coloca um filho no ventre de uma mãe, Ele já sabe que aquele vai morar no céu com ele ou não vai. É Deus que faz, meus ouvintes. Quem somos nós para dizer que não? É Deus que prepara. Quem bota um filho no ventre de uma mãe é só Deus. Mas ninguém não. Mas ninguém, se Deus não querer que uma mãe tenha filho, se não querer que aquela mãe gera filho, Ele não deixa gerar filho no ventre de uma mãe, não. Né? Um filho só vai pro ventre de uma mãe ser gerado se Deus permitir que ele vai ser gerado, sim. É tudo Deus que faz. Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus comanda o mundo do jeito que Ele quer. Deus comanda o povo do jeito que Ele quer. Nada é pelo acaso, não. Tudo é por a vontade de Deus. Né? Tudo é feito pelas mãos do Senhor, pela boca do Senhor. Tudo é feito por Ele. Nada é feito por nós, não. Só se Ele permitir. Né? E tem nós falar, Deus permite, se Ele não quiser, a gente fica mudo e acabou. Vamos ver mais palavras. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós temos mérito nisso. Lê de novo. Pois é pela graça que vocês são salvos. É pela graça que nós somos salvos, né? Que isso não vem de nós. Mediante a fé. Mediante a fé, não vem de nós. Meus ouvintes, Deus nos escolheu para ser salvos só pelo amor dele. Nós não temos merecimento nenhum de quando nós
a carne desceu porque tem um espírito dentro de nós e subir para o céu. Nós não temos merecimento nenhum. Deus nos fez isso pelo amor dele que ele tem por nós, pela graça. Deus não cobrou nada para nos dar esse privilégio de nós morar no céu com ele, não. Deus não cobrou nada. Eu não sei porque é tão difícil nós fazer só a vontade de Deus. Enquanto Deus, ele fez o que ele fez, ele veio aqui embaixo como homem, né? Que ele veio na carne como homem e ele passou por o que Cristo passou na cruz. O sofrimento de Cristo foi muito grande. Para hoje nós temos certeza que vai morar no céu com ele e ele fez isso tudo e ele não nos cobra nada. Enquanto nós estamos dentro da igreja, o homem está arrancando de ter o couro, o pelo das ovelhas, a lã das ovelhas, o couro da ovelha, a carne da ovelha, despenando o povo tudinho. Só por estar dentro das congregações vai ter que pagar. Tem que pagar aquele dízimo que estão pagando ali, todo mês vocês dão aquele dízimo ali, estão pagando para ver a Bíblia, para ver o pastor na frente lendo Bíblia. Enquanto Deus fez isso tudo por nós e não cobra nada, fez de graça. É difícil nós fazer a vontade do Senhor, meus irmãos, meus ouvintes. Não é difícil não, entrega a vida a Deus e deixa Ele agir em nossa vida. Deixa ele nos guiar, porque ele sabe como ele nos guia, como ele nos leva. Vamos ver mais palavras. Mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Então, meus ouvintes, isso não veio de nós. Foi uma bênção que veio de Deus, né? Nós não temos nenhuma. Lê mais um pouquinho aí, por favor. Cadê? Lê todo. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. A salvação não é por um bem que nós fizemos, né? A salvação tem um mérito nisso. Não tem mérito nisso. Não tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Foi o próprio Deus que fez de nós o que nós somos. E nos deu uma vida nova, da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Viu, meus ouvintes? Vocês viram? Que ele nos deu uma vida nova para nós ser igual o Filho dele, o Senhor Jesus. E ele planejou isso muito tempos atrás. Desde no início do mundo ele já planejou, né? Ele já planejou ter os escolhidos dele para ir morar com ele e os outros para ficar aqui no planeta Terra mesmo, debaixo da terra mesmo. Morreu, já fica aqui. Agora nós que estamos servos de Cristo, né? Nós não somos mais, nós não fica aqui, tem um espírito que vai sim. Então eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que tem predestinação sim, tem os escolhidos que vai morar no céu e vocês estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, que vocês para ouvir, para escutar, vocês é um predestinado, porque os que não é predestinado a morar no céu, ele não para ouvir mensagem nenhuma não. Ele não para ouvir a palavra de Deus, não. Eles passam. Quando ele vê uma mensagem dessa, ele já pula o vídeo.
Já pula o vídeo e já vai ver outra coisa. Todos que param para ver a palavra de Deus, porque tem fé nele, já é predestinado morar no céu, sim. Então existe predestinação. Tem o povo de Deus que já é preparado desde no início do mundo. E tem o trigo e o joio. O joio veio do filho de Adão mais Eva. Veio do filho. Do Caim. Veio do Caim, né? E o joio veio do Caim. E o trigo já veio do Sete, tá, meus ouvintes? Vocês viram que nós expliquemos como foi que veio as duas sementes, o trigo e o joio. Foi através de Adão mais Eva. E eu paro aqui, me perdoe se eu errei alguma palavra, vocês me perdoam, tá, meus ouvintes? E ouça essa palavra e vocês compartilhem, né? Para poder o povo ver também e aprender também, nós aprender cada vez mais, tá? Fique com Deus e Deus abençoe a cada um.